Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão por aí, tudo bem? Bom, então vamos lá. Nesses últimos dias eu fiz esses vídeos, primeiro o que eu devo fazer, que esse assim, bom, qual que é a escolha certa, como é que eu opero, como é que eu faço, como é que eu descubro, como é que eu não sofro, como é que eu faço a escolha certa na vida das pessoas que me mandam perguntas do tipo o que eu devo fazer, né? E como eu digo que eu não sei como responder isso, não tem como responder isso, não é sobre isso. O lance é você perceber como que você escolhe e não conseguir fazer a escolha certa. E percebendo como que você escolhe, talvez você consiga mudar o seu procedimento de repetição de escolha, de atuação no mundo, tal. Tá, esse foi o primeiro. Aí depois eu fiz esse outro vídeo que foi o enfrentar o sofrimento. Aqui, enfrentar o sofrimento, né? Que é sobre a ideia de elaboração. Assim, o sofrimento é essa dificuldade que a gente tem de processar o sofrimento, da dificuldade que a gente tem de processar as coisas, que a gente empurra as coisas para não lidar com elas, assim, a gente não lida com as coisas nesse sentido, né? A gente empurra as coisas para o inconsciente ou empurra as coisas para o lado de fora em processo de projeção, dizendo que a culpa é do mundo, né? Enfim, que é por isso está assim por causa disso e tal. Então tem esse outro processo. Mas aí eu fiquei pensando assim, né? Então dizendo que o que eu sabia que gerava sofrimento era não elaborar as coisas. O que a gente podia dizer que gerava sofrimento era não elaborar as coisas. Aí eu falei, bom, então como é que eu faço um vídeo pensando em o que gera menos sofrimento? Se isso gera sofrimento, teoricamente elaborar as coisas geraria menos sofrimento, né? Por oposição, então, elaborar as coisas gera menos sofrimento. Será? O que é que a gente pode fazer? E aí nisso tem uma coisa que eu fico olhando as pessoas e percebendo, fazendo uma espécie de análise assim, comparativa de gente que tem mais dificuldade, sofre mais na vida e gente que parece sofrer um pouco menos. É simplista isso, tá? Mas o que é que diferencia o que o Freud diria lá atrás? O que faz uma pessoa com a mesma história apresentar uma neurose e outra não, né? Por quê? Isso é uma grande questão lá para ele. Várias vezes ele volta a isso. Eu não sei bem o que faz uma neurose acontecer ou não e tal. Não estou aqui falando de neurose exatamente, estou falando de sofrimento, assim. De sofrimento, de sofrimento mesmo. Vamos pensar um pouco sobre isso? O que é que faz um caminho ou outro caminho? Por que tem gente que lida melhor com as coisas? Vamos lá? Então, eu acho, assim, seguindo a ideia da elaboração, eu acho de fato que a possibilidade de elaborar as coisas, ela ajuda, né? Assim, elaborar as coisas, ao invés de enfiar no inconsciente ou enfiar na projeção do mundo, assim, falar que a culpa é sempre do outro, elaborar as coisas ajuda, realmente ajuda. É um caminho, assim, de fato é um caminho. Mas eu acho que, aí estava falando disso na minha análise ontem, tentando entender o que é com as pessoas e tal, mas aí então você fala assim, bom, então todo mundo tem que fazer análise, é isso, então é por aí a história. E eu realmente tenho uma desconfiança um pouco dessa situação. Primeiro porque é inviável, né? Primeiro porque não tem tanto analista no mundo, não tem tanto analista bom no mundo e não tem gente não tem dinheiro para pagar isso, né? Então fica uma coisa, o problema da psicanálise. Claro que tem alternativas, mas que tem outros caminhos que sejam menos caros, assim. Claro que tem alternativas clínicas de outras ordens, mas parece então que todo mundo teria que fazer análise. E eu acho isso meio assim, então todo mundo vira. Porque eu também não acho que a análise seja assim, a coisa que resolve a vida. Não é, né? Não acho que seja. Na minha leitura, não acho que nada resolva a vida, né? Realmente, de verdade, né? Mas tem uma coisa nisso tudo que eu fico pensando que a possibilidade de elaborar ela traz, né? E que ela indica, que é o seguinte: me parece que pessoas que estão mais disponíveis para processar o sofrimento, estão mais disponíveis nesse sentido para experimentar o sofrimento, experimentar as frustrações, lidar com elas, processá-las, olhar para elas, senti-las de fato e seguir adiante, são pessoas que têm um índice de sofrimento um pouco menor. Me parece. O que vocês acham? Uma impressão. E ele estava falando justamente isso com o meu analista ontem. Mas eu não estou falando de gente que fala, tá tudo bem comigo, tô ótimo aqui e tal. Não estou falando desse tipo de gente. De gente que está no discurso, aqui por cima da superfície, falando que está ótimo e que, na verdade, está todo tremendo, todo cagado, sem conseguir, sei lá o que, cheio de questões, cheio de sintomas, né? Não estou falando dessas pessoas. Estou falando de gente que está metabolizando realmente os sofrimentos e as frustrações. Está passando por essas coisas. Aí tem muitos exemplos, mas aqui em casa tem um pouco isso. A diferença entre mim e a Flor
Assim, eu sou tenho muito mais índices de sofrimento e angústias do que ela, muito mais. É claro que ela faz o personagem um pouco bem resolvida nos vídeos várias vezes, né? Um pouco uma brincadeira, um pouco sério e tal, mas vai virando isso. É claro que ninguém é tão bem resolvido assim, ninguém. Mas tem uma coisa nela que tem algumas pessoas que eu conheço que ela não recusa os sofrimentos, assim, né? Isso eu acho muito interessante e eu fico olhando, tentando entender como é que acontece. Mas tem gente que não recusa tanto os sofrimentos, assim, que o sofrimento vem, a pessoa chora e aquilo acontece, ela elabora, aquilo segue, mas aquilo não, é como se aquilo não ameaçasse a integridade desse eu dela. O sofrimento, a frustração, o medo, uma expectativa que se quebra, nada disso ameaça a ideia de que vai ficar tudo bem no final das contas. É engraçado, uma certa noção de continuidade, que tem lá a ver com essa ideia dessa psicanálise infantil, assim, né, de que tem uma impressão de que a mãe vai voltar, pensando na ideia do desamparo que a gente falou, né? A mãe vai voltar, então tudo bem, tem uma frustração acontecendo agora, tem uma angústia acontecendo agora, mas vai ficar tudo bem, de algum jeito vai ficar tudo bem. Essa espécie de impressão de que vai ficar tudo bem e de que o sofrimento não vai arrebentar você, né? De que o sofrimento não vai te desfazer. Então, esse eu aqui, é capaz de aceitar o sofrimento, aceitar que ele existe, não aceitar no sentido de aceitação, mas de falar, bom, tudo bem, então vou sofrer aqui agora, vou ficar ansioso, ou uma coisa que é muito engraçada, eu posso criar uma expectativa, ser feliz com a expectativa que eu criei, estou sendo simplista, mas ser feliz com essa imagem que eu criei, e quando ela se apresentar falsa, eu vou ficar triste um pouco com isso e tudo bem. Eu tive essa curva, eu passei por essa curva de afetos e ela não me destrói nesse sentido. Assim, é muito interessante, assim, é como se você fosse capaz de enfrentar curvas de experiências afetivas, de afetos positivos, negativos, o que quer que seja, e isso não te ameaça, não ameaça a integridade do seu eu, né? Estou falando do eu, poderia falar da sua subjetividade, mas desse eu aqui, dessa figura que está aqui tentando se conservar, né? Nesse meio que a gente fez lá da noção freudiana entre o isso e o eu e tal, e o fora. Então, esses processamentos não ameaçam esse sujeito aqui. Então, é uma elaboração, mas não necessariamente é uma elaboração consciente de tudo, vou ter que elaborar e tal, e tal, e tal. Tem um processamento natural, uma metabolização desses afetos que estão passando. É como se fosse mais poroso um pouco, como se o filtro tivesse um pouco aberto. Vem, vai, segue, volta, passa. A repressão também é um pouco menos intensa do lado de cá. O recalque, né? Um pouco menos intenso em relação ao inconsciente. Tudo isso atravessa de um jeito um pouco mais natural. Então eu fico pensando uma hipótese assim, se a hipótese de uma vida um pouco melhor, um pouco menos canalha, menos cretina, seja um processo de mais porosidade entre o fora, o eu e o inconsciente, se a gente considerar essas três instâncias, né? O fora, o eu e o inconsciente, que estão se relacionando sempre, né? Mas se a gente disser que isso pode ser processado e que isso ameaça menos a sua integridade. Me parece que isso, olhando assim, pessoas que têm essa capacidade de processar isso melhor, de aceitar essas passagens melhor, são pessoas que estão têm menos tendência a um sofrimento radical, assim, a uma ameaça, a uma paralisação, por exemplo. A paralisação que o medo te traz, por exemplo, né? A paralisação que a ansiedade te traz. Então, me parece que tem um pouco esse caminho. Agora, se você não tem isso, né? Se você não veio com isso de fábrica, se você não veio com essa possibilidade de processar isso, como é que faz? Aí é um caminho mesmo, de ir entendendo que você tem que ir, como diria o Freud de novo, fortalecendo esse eu aqui, fortalecendo esse eu, para que ele possa lidar com essas energias que estão acontecendo com ele, né? E não fique recusando, porque ele não aguenta recusar, né? Ele não aguenta recusar, empurrar para cá. Sofre mesmo. Então, é um processo de aceitar essa metabolização, né? Aceitar que isso vai ser processado. Então, talvez tenha uma ideia de fortalecimento, de fato, desse eu. E a autoescrita também tem a ver com isso, mas esse fortalecimento desse eu, não fortalecimento no sentido de sou foda, vou dar certo, nada me atinge, muito pelo contrário, várias coisas me atingem, mas isso não me arrasa, isso não acaba comigo. Me atingir, me atravessar não é me acabar, né? Então eu posso ser atravessado, então nesse sentido, quanto mais eu puder ser atravessado, melhor.
quer dizer que eu tenho furos, né? Eu tenho furos por onde passam as coisas, eu tenho, né, espaços onde as coisas atravessam. Eu não sou um bloco rígido, um bloco maciço, eu sou poroso, né? Eu sou poroso. Então as coisas podem me atravessar. Então, como é que a gente constrói esse fortalecimento desse eu, de um eu poroso, né? De um eu que pode ser atravessado, de um eu sensível, poroso, atravessado, que elabora as coisas, percebe as coisas, sente as coisas, mas não se destrói por sentir, ou não se destrói pela ameaça de sentir, né? Esse eu acho que é um pouco o caminho, talvez. Pensando aqui, o que vocês acham? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, como eu sempre digo, talvez ele sirva para alguém. Comenta aí embaixo, leia os comentários e, assim, os comentários são muito legais, para mim, pelo menos, são muito legais, muito importantes. Muito obrigado por todos os comentários sempre. E, bom, manda as perguntas aí embaixo se quiser, ou pelo direct do meu Instagram também pode ser, para que só eu leia. E assim a gente continua. Amanhã eu volto com mais uma elaboração, mais uma hipótese, uma tentativa de alguma coisa, da gente continuar